Milionário fica chocado ao saber que a mendiga negra salvou seu pai idoso. Era uma manhã abafada de céu cinza pesado, quando algo aconteceu no centro da cidade que ninguém esperava. Larissa, uma jovem de rosto marcado pelo cansaço e mãos machucadas de tanto trabalhar no hotel, virou notícia sem querer. O que era só mais um dia comum, mediano, virou cena de filme. Ela estava passando apressada, carregando a bandeja com copos de café para entregar aos hóspedes, quando viu o idoso caindo no meio da calçada, com a pele do rosto ficando pálida demais e os olhos arregalados de medo. Tudo pareceu desacelerar. A multidão passou, sem reação. Os passos sumiram no silêncio que caiu brutal no ar. Ninguém mexeu um dedo, até que Larissa se jogou no chão, com as mãos trêmulas, sentindo o ar pesado da rua suja, o perfume misturado da cidade encardida. Alberto, o idoso que desabou ali, era conhecido só por alguns, mas seu rosto marcante tinha histórias. Tuas mãos finas tremiam. Mal consegui. Imobilizou a cabeça dele, checou pulso, falou baixinho para acalmar. As lágrimas insistiam em escapar. O tempo corria, o suor escorria pelo rosto dela. Do nada, um carro parou, alguém correu para ajudar. Foi quando Eduardo apareceu, filho de Alberto, um homem robusto que nunca imaginou ver o pai daquela forma. Só ficou de boca aberta. Fixou os olhos na figura vulnerável e forte ao mesmo tempo. Larissa, a moça simples, mendiga como o jornal alardeava, numa maldade descarada. E salvou a vida do seu pai. O choque tomou conta do magnata jovem, que mal entendia o que sentia. Gratidão, atração, confusão. Aquele olhar, aquela coragem inesperada, não saíram da cabeça. Nos dias que se seguiram, a curiosidade virou interesse. Eduardo procurou Larissa, querendo entender quem era aquela mulher que mexeu com sua vida em um instante. Ela, com seu sonho gigante de ser médica, encarando a rotina difícil, sentiu o coração acelerar a cada encontro. Mas a vida resolveu não facilitar. Um parentesco que ninguém sabia direito de onde vinha, mas que falava mais alto que qualquer sentimento. A dúvida explodia, a confusão estourava dentro dos dois. Como seguir? Amar ou desistir? Enquanto isso, Natália, uma colega da faculdade de medicina de Larissa, entrava em cena para jogar mais pedra. Ela não se cansava de lançar ofensas, espalhar boatos, usando qualquer brecha para arruinar a imagem da garota. Era uma guerra silenciosa. Larissa, machucada nos sonhos e no orgulho, precisava urgentemente limpar seu nome. Foi nesse caos que entrou a advogada de Eduardo, uma mulher decidida, que enxergou algo especial em Larissa e decidiu virar sua aliada. Juntas, elas começaram a desfiar um novelo obscuro. Segredos familiares, mentiras enterradas, rostos no passado de Larissa que ela mal conseguia encarar. O desaparecimento da mãe dela, Helena, virou um mistério perigosíssimo. Como se uma sombra ameaçadora ainda rondasse seu destino. Agora, com o coração apertado e as mãos, e no silêncio que ficou depois da confusão, chegou uma mensagem assustadora. Um recado misterioso sobre Helena, a mãe de Larissa, que pode mudar tudo outra vez. E a dúvida que não sai da cabeça dela. Eduardo, será que ele está envolvido nisso? O que mais está escondido nessa família que se enrola em mentiras e perigo? O futuro deles parece prestes a explodir numa tempestade ainda maior. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz tudo. Dizia o recado enigmático. Era uma frase curta, mas carregava um peso imenso. Quem tinha enviado? E o que exatamente isso significava? Do outro lado da linha, Eduardo, visivelmente agitado, a olhava como se estivesse em um pesadelo. O olhar dele era intenso, mas as palavras que não saíam de sua boca falavam alto. Tudo girava ao seu redor. A conexão entre eles parecia tão forte, mas ao mesmo tempo tão frágil. Larissa, você tá bem? Ele perguntou, a voz falhando, enquanto se aproximava e a multidão ao redor parecia desaparecer. A tensão na atmosfera era palpável, quase como um fio prestes a se romper. Ela precisava responder, mas a incerteza a prendia. A verdade sobre sua mãe era um mistério que pairava como uma sombra. Mas havia algo mais. Era como se o ar estivesse carregado de segredos. Então, no meio desse silêncio angustiante, chegou um grito. Eduardo, atenção! Olha isso! Um jovem que até então estava apenas assistindo, gritou, apontando para o céu. Todos se viraram, e Larissa sentiu uma onda de pânico se espalhar. O que parecia um dia mundano virou cena de caos. Uma nuvem de fumaça escura subia do local onde o pai de Eduardo tinha desabado. Uma explosão, os gritos se multiplicaram. Uma fumaça densa e tóxica que cobrira tudo. O chão tremeu sob os pés das pessoas que corriam descontroladas. Larissa foi empurrada, mas num ato reflexo, agarrou a mão de Eduardo. O que está acontecendo? Larissa gritou, tentando. Os olhares estavam fixos no céu, mas tudo parecia um pesadelo surreal. Entre a confusão e o barulho, ela se lembrou da mensagem. Sua mente correu. Poderia haver uma conexão entre tudo isso? A história dela e aquela tragédia misteriosa? De repente, um homem apareceu do nada, correndo em direção a Eduardo. Ele parecia desesperado, mas quando Larissa viu seu rosto, uma sensação calculada tomou conta dela. Eduardo, o homem gritou. O que você fez? Eles disseram que viria até você. Eduardo paralisou e o olhar dele mudou. O rosto que antes tinha tanta coragem agora refletia uma preocupação que Larissa nunca tinha visto. O homem avançou, pegou Eduardo pelo braço, puxando-o numa direção oposta. Vem, temos que sair daqui. O passado não pode nos alcançar. A frase reverberou nos ouvidos de Larissa. Pastas? Que passado? Como assim? O que estavam escondendo? A ligação da família de Eduardo com a dela parecia se intensificar a cada segundo, como se cada revelação estivesse prestes a se desdobrar em um furacão. A confusão e o desespero deram lugar a um pressing incontrolável. Eduardo, espera! Ela gritou. Mas ele estava distante agora. O homem parando ao lado dele. Ambos envolvidos em seus próprios segredos obscuros. Larissa ficou sozinha no caos. Aquela mensagem ainda pulsava em sua mente. O que exatamente sabiam sobre sua mãe? Por que aqueles dois pareciam tão imersos em uma realidade que ela ainda não compreendia? Enquanto se perdia no olhar intenso que ainda ecoava entre eles, outra mensagem chegou. Vá ao lugar onde tudo começou. O que aquilo queria dizer? O que ela realmente sabia sobre si mesma?
As paredes ao seu redor pareciam se fechar, e cada respiração era um eco de perguntas gritantes. E no meio do desespero, um sentimento estranho tomou conta dela. A necessidade de descobrir a verdade, não importando que segredos revelassem. Larissa ficou paralisada. A mensagem gritando na tela do celular. Vá ao lugar onde tudo começou. O coração dela acelerou e a mente estava a 1000 por hora. Ela precisava entender, precisava de respostas. E enquanto o caos ao redor se desenrolava, algo dentro dela dizia que a verdade estava mais perto do que jamais imaginou. Mas antes que pudesse pensar mais, o cenário mudou. Uma explosão. A fumaça subia e o cheiro de queimado encheu o ar. Um horror insuportável. Larissa sentiu um frio na barriga. Todo o amor e a esperança instantânea entre ela e Eduardo pareciam evaporar no instante em que o chão tremeu sob seus pés. Gritos, correria, as pessoas se empurrando, tentando escapar de algo que não compreendiam. Uma verdadeira loucura! Eduardo! Larissa gritou, mas a voz dele já estava distante, envolvida com aquele homem que apareceu do nada. Ela queria correr até ele, mas o medo paralisava seus músculos. O homem falava apressado, gesticulando, como se a vida dependesse disso. Então, em meio ao caos, um grito cortou o ar. A caixa! A caixa! Larissa virou a cabeça e viu uma mulher desesperada apontando para um carro próximo. O veículo, um sedã escuro, começou a soltar uma fumaça mais densa, quase como uma sombra que abrangia tudo. O cheiro era insuportável. De repente, enquanto Larissa tentava entender o que estava acontecendo, tudo virou de cabeça para baixo. Uma figura conhecida apareceu no meio da agitação. Era Natália, a colega de Larissa da faculdade. Com um olhar faminto e um sorriso torto, ela avançou em direção ao grupo, não se importando com o pânico. Larissa ficou estupefata. O que Natália estava fazendo ali? Então, como se o tempo tivesse desacelerado, Natália ergueu a mão. Eu sabia que vocês descobrirão a verdade. É hora de encarar o passado. Aquelas palavras ecoaram como um trovão em meio à confusão. Eduardo olhou para Larissa, os olhos arregalados, um misto de confusão e horror. A mulher continuou, agora com uma voz suave, mas carregada de malícia. Estava esperando um momento assim. A verdade sobre Helena, a verdade sobre vocês dois, está prestes a vir à tona. O que ela estava dizendo, Larissa se sentiu fraca, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Natália conhecia sobre a mãe dela? Como? A revelação engasgava na garganta. Foi quando um segundo homem que Larissa nunca tinha visto se aproximou. Ele segurava uma caixa com força. Os dedos eram brancos de tanto apertar. Aqui! O que vocês procuram está dentro. Isso mudará tudo. Ele parecia completamente descontrolado, como se guardasse uma verdade que poderia destroçar o que restava de normalidade. Não, não! Isso não pode ser verdade! Eduardo gritou. O desespero na voz dele trouxe uma nova camada de tensão. A multidão ao redor estava tão concentrada na fumaça e na barulheira, mas para Larissa, tudo parecia girar em torno daquela caixa. O que estava dentro dela? Que segredos escandalosos poderiam mudar suas vidas para sempre? Natália se aproximou mais, o olhar penetrante. Vocês pensam que tudo acabou? Isso nem começou. A ligação de suas famílias vai além de qualquer amor ou ódio. É sobre sobrevivência. Larissa cintilou. Sobreviver? Como assim? O que Natália sabia? O que significava isso tudo? O pânico crescia. Os gritos ecoavam ao redor. Mas tudo o que Larissa podia ouvir agora
Era o próprio coração pulsando. A confusão simples de momentos atrás se transformou em um turbilhão insuportável. O que mais ela não sabia? A caixa, Natália, tudo interligado naquela explosão de informações. O que mais poderia acontecer? E enquanto todos corriam para longe, o peso da verdade prestes a ser revelada pairava no ar, mais denso que a fumaça. Eduardo, ela murmurou, a respiração entrecortada. O que vai acontecer com a gente? E enquanto ele hesitava, lutar pelo amor ou pela verdade parecia uma escolha impossível. O futuro deles estava prestes a ser obliterado. E Larissa percebeu que por trás das certezas havia uma sombra a ameaçar tudo. Larissa ficou paralisada, a mensagem queimando na tela do celular. Vá ao lugar onde tudo começou. O coração dela acelerou. O que isso significava? Ela olhou para Eduardo, mas os olhos dele estavam cheios de confusão e choque. Ele parecia perdido em um labirinto de pensamentos, e a tensão entre eles era palpável. No meio do caos, Natália virou-se para a multidão, seu sorriso malévolo se alargando. Vocês não entendem, não é? Essa caixa, tudo está conectado. O passado dela e o seu será revelado. As palavras dela ecoaram como um trovão, provocando murmúrios inquietos entre as pessoas ao redor. Um grupo começou a se aproximar e dentro dele, Larissa reconheceu um rosto familiar. Era Clara, sua melhor amiga da infância. Clara corria com desespero, o vestido esvoaçando. Larissa, você não deveria estar aqui. Isso é perigoso. O olhar dela era de pânico e Larissa sentiu um frio na barriga. Clara, o que está acontecendo? Larissa perguntou, mas antes que ela pudesse ouvir a resposta, um tremor súbito fez a terra abaixo delas vibrar. O chão estremeceu e os gritos aumentaram. Uma onda de fumaça escapou do carro que havia começado a liberar fumaça, como um dragão pronto para atacar. Eduardo, a caixa! Larissa gritou, seu instinto lutando contra o pânico, mas ele estava já colocado ao lado do estranho que a puxava, imune ao frenesim à sua volta. Não a toque! É perigoso! O homem gritou, mas a voz dele era abafada pelo barulho. Eduardo olhou para a caixa e a expressão de medo em seu rosto a fez sentir um aperto no peito. Havia algo de muito errado ali. De repente, uma explosão interrompeu tudo. A fumaça que antes escapava se tornou um incêndio furioso. Larissa estremeceu. O fogo iluminou a cena de pânico e tudo parecia um filme de... Ela queria sair, mas a realidade estava paralisada. Natália tinha um brilho nos olhos que Larissa nunca havia visto antes. Vocês dois precisam entender. Helena não era quem vocês pensavam. Não era apenas uma mãe desaparecida. Ela começou a rir, um riso insano. Ela teve escolhas, e essas escolhas envolvem mais do que vocês sabem. A multidão estava em frangalhos, mas Larissa não conseguia desviar o olhar do rosto de Natália. O que ela estava tentando dizer? Dúvidas e medos cresciam a cada palavra. Estou falando da verdade que irá desmantelar tudo isso. Natália gesticulou, aponta para a caixa cada vez com mais fervor. Faz parte da história que conecta suas vidas. A de Larissa, a de Eduardo e a de todos nós. Larissa mal conseguia pensar. O caos, o barulho e o medo se transformaram em nebulosidade. Mas havia uma certeza que despontava. A vida dela estava entrelaçada em algo muito maior do que ela poderia imaginar. Eu não quero saber. Para de jogar com as nossas cabeças, Eduardo gritou, tomando um passo em direção a Natália. No entanto, sua determinação logo se dissipou.
algo no ar mudava, e um novo tremor sacudiu o chão, mais forte do que todos os anteriores. E aí, diante de todos, a caixa se abriu sozinha, com uma estalada ressoante, como se gritasse por atenção. Dentro era uma coleção de fotos, documentos amarelados e um objeto brilhante refletindo fogo. As imagens mostravam Larissa ainda criança, ao lado de uma mulher sorridente, sua mãe, em situações que ela não se lembrava. Não, isso não pode ser verdade, murmurou Larissa, os olhos arregalados em horror. Natália avançou, triunfante. Ainda está na hora de saber a verdade, e que a verdade pode despedaçar o que um dia vocês chamaram de amor. Parem! Não quero ouvir isso! Larissa gritou. Mas a voz dela foi abafada pelo som da multidão em fuga e pela fumaça que agora se alastrava como uma serpente. O relógio estava correndo e o futuro deles balançava na beirada de um abismo. O encadeamento de segredos era tão denso que Larissa se viu sufocando. Ela precisava saber, mas ao mesmo tempo queria correr. O que mais estaria escondido? O que realmente ligava suas vidas de forma tão intensa? E então, o que ninguém esperava aconteceu. De repente, Clara tomou coragem, avançou e gritou para todos ouvirem. Eles são mais do que primos. Larissa e Eduardo, vocês são irmãos. Um silêncio enclausurado seguiu a afirmação. O mundo de Larissa desabou instantaneamente. E naquele momento, todo medo e pânico ressoaram como um grito ensurdecedor. O que era amor, agora se tornava um emaranhado de horror e confusão. O que mais poderia estar à espreita nas sombras de suas vidas? Larissa ficou paralisada, a mensagem queimando na tela do celular. Vá ao lugar onde tudo começou. O coração dela acelerou. O que isso significava? Enquanto a multidão ao redor parecia em chamas de pânico, um silêncio pesado envolveu Larissa e Eduardo. Um instante em que o mundo pareceu parar. Não, isso não pode ser verdade. A voz de Eduardo era apenas um sussurro, mas carregava todo o desespero que ele sentia. O rosto dele estava pálido, e naqueles olhos, Larissa viu uma mistura de confusão e dor. Natália, com um sorriso distorcido, parecia jantar a cena. É hora de revelar tudo. A verdade quer ser descoberta. Ela gesticulou para a caixa como se estivesse prestes a desvendar um artefato sagrado. A história de Helena, a história de vocês. O que você quer dizer? O olhar de Larissa estava fixo na caixa, seu coração pulsando como um tambor. As pessoas ao redor começaram a murmurar, a preocupação e o medo crescendo no ar. Mas antes que Natália pudesse responder, um rugido ensurdecedor cortou o caos. A explosão que abateu o carro próximo foi como um relâmpago iluminando o céu cinzento. O impacto foi tão forte que a multidão se dispersou em um pânico frenético. Fumaça densa envolveu tudo como um manto. Larissa mal teve tempo de processar antes de ser puxada por Eduardo. Venha, ele gritou, a voz tremendo. Ela segurou a mão dele e foi como se uma faísca acendesse um incêndio. O caos era absoluto, mas no meio da confusão, algo mais intenso a chamou. Um som, um grito. Helena! Helena! Não era Natália, mas a mulher que Larissa reconheceu. Era uma amiga de sua mãe, alguém que sempre comentou sobre o passado de Helena. Seu coração disparou. O que você sabe sobre minha mãe? Larissa gritou, tentando ser ouvida no meio do barulho. Mas seu olhar se desviou rapidamente. Uma figura encapuzada apareceu na fumaça, avançando em direção a ela. A pele pálida e os olhos frios a seguiram.
Está na hora de você saber a verdade, minha querida. A voz era familiar, mas distorcida, como uma lembrança esquecida que se espreitava na sombra. Quem é você? Larissa sentiu um nó apertado na garganta. Eu sou a chave. A chave que abrirá todas as portas que foram trancadas. O encapuzado riu, um som que ecoou como um sino. A sua mãe fez escolhas, más escolhas. Você não seria quem é se não fossem essas decisões. Aguenta firme, Larissa. Eduardo puxou-a para mais perto. O desespero no olhar dele começou a se transformar em determinação. Vamos sair daqui! Mas antes que pudessem se mover, a figura diante deles desfez o capuz. Era Helena, a mãe de Larissa, ou alguém que se passava por ela. Você não pode fugir da verdade! Ela gritou. Naquele instante, Larissa sentiu um frio na espinha, a certeza de que, naquele momento, tudo o que ela acreditava teria que ser reavaliado. Mas você está viva! As palavras saíram da boca de Larissa, como se estivessem gritando em desespero. Sim, eu estou viva, mas não como você imagina. A vida que você conhece é uma farsa. A intensidade da voz de Helena estava em cada sílaba, como se ecoasse através do tempo. Os olhos de Eduardo se arregalaram, a confusão reinava e as pessoas ao redor continuavam a correr, gritando. O que você quer dizer com isso? Ele questionou, quase incrédulo. Vocês querem saber a verdade? Então, venham comigo. O que está dentro da caixa é apenas uma parte. A verdadeira questão é, o que você fará com o que descobrir? Helena olhou para Larissa com uma mistura de orgulho e intensidade. Nesse instante, a caixa pareceu brilhar. A fumaça que envolvia o ambiente começou a se dissipar, mas apenas para revelar mais perguntas. Foi como um novo pesadelo que se desdobrava diante dos olhos de Larissa. O que mais estava escondido? Quais segredos mais estavam por trás dessa história? Antes que pudesse se recuperar, um novo estalo chamou a atenção de todos. Um dos prédios próximos desabava como um castelo de cartas. A cena era digna de um filme, mas era muito mais sombria. O chão tremia sob seus pés e o coração de Larissa pulsava freneticamente. Eduardo, ela sussurrou, a realidade afundando. O que vamos fazer? No meio daquele cenário devastador, a pergunta pairava como uma sombra. A verdadeira natureza do que havia acontecido agora começava a se desenvolver em um caminho sombrio e cheio de incertezas. Larissa ficou paralisada, a mensagem queimando na tela do celular. Vá ao lugar onde tudo começou. O coração dela acelerou. O que isso significava? Enquanto a fumaça espessa começava a envolver tudo, a confusão reinava no ar. As chamas começavam a se erguer do carro em chamas, enquanto a multidão se estilhaçava em pânico. Eduardo! Larissa gritou de novo, mas ele estava a poucas palavras de distância, com um olhar fixo em Helena. Tudo parecia surreal, como se a linha entre o real e o ficcional tivesse se distorcido. A figura de sua mãe, aparecendo ali, fazia as peças do quebra-cabeça se aglutinarem de modo desesperador. Se você estiver viva, por que não me procurou antes? Larissa finalmente encontrou coragem para perguntar. Por que você se escondeu de mim? Helena sorriu, mas naquela expressão não havia amor, apenas um frio distante. Eu não podia, Larissa. Havia coisas que você não poderia entender. Não até agora. Uma onda de emoções a atingiu, como um soco no estômago, e no meio do caos, uma sombra se moveu ao redor deles. O homem encapuzado, que uma vez parecia ameaçador, agora estava ali, com um olhar profundo, fulminante.
Você terá que decidir se está pronta para saber a verdade. Um segundo tremor cortou o chão e, no mesmo instante, a caixa se abriu novamente. Dentro dela não havia apenas documentos e fotos. Uma adaga brilhante tomou o centro das atenções. O metal refletia a luz da explosão, revelando formas que dançavam nas paredes em chamas. "Não toque nisso!" gritou o homem. Mas era tarde demais. Eduardo, tomado pelo impulso, estendeu a mão e pegou a adaga. Imediatamente uma conexão se formou. Larissa sentiu como se um raio cruzasse a corrente entre eles, e um grito agudo ecoou na tarde morna. Natasha convulsionou ao lado deles, e os olhos dela se reviraram. Ela estava certa. A ligação de vocês vai além do que vocês pensam. A voz dela foi como um eco distante enquanto o tumulto aumentava. Um flash de dor irrompeu do céu. Uma tempestade de segredos que jorrava do ar ao redor. "O que você fez?" Larissa gritou, mas a resposta ficou presa na garganta, enquanto o corpo de Natália caía para trás. Eduardo estava congelado, segurando a adaga com os olhos cheios de pavor. E naquele momento, tudo mudou. Helena se virou para Larissa, com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. "Você precisa entender. Essa adaga é a chave. Ela não é apenas uma arma. Ela é uma ligação. Uma conexão com quem você realmente é." "Quem sou eu?" O desespero da pergunta atravessou o ar. Antes que alguém pudesse responder, o céu escureceu ainda mais. E naquela fração de segundo, brotou um raio estilhaçante que acertou a caixa. Uma explosão de luz engolfou tudo. A caixa se partiu em milhares de pedaços, e o que havia dentro se dispersou como uma nuvem de segredos no ar. Larissa fechou os olhos, sentindo a intensidade da luz a envolver. E quando finalmente abriu, seu olhar encontrou o espelho de Eduardo. O que ela viu fez o coração dela parar. O rosto dele estava marcado por incompreensões, mas também algo mais profundo. Algo que a fez lembrar-se de antigas lembranças. Sussurros de uma infância distante. "Larissa!" Eduardo murmurou, e quando ele falou, seu tom era um eco distante de dor. "Eu não sou só seu primo, eu sou seu irmão." As palavras cortaram o ar, como uma lâmina afiada. Larissa sentiu o mundo desabar sob seus pés. A realidade do que tinham construído, o amor que começava a florescer entre eles, tudo agora parecia um pesadelo. O chão tremeu de novo, e o caos ao redor continuava. "Não!" ela gritou, tentando afastar a verdade que dançava diante dela. Natália estava ali, se levantando aos poucos, o olhar radiante de uma crueldade conhecida. "Virou um verdadeiro espetáculo, não acha? A verdade vai consumir todos vocês." O pânico tomou conta de Larissa. Como era possível? Como sua vida pôde se transformar tão rapidamente em um emaranhado de mentiras? E enquanto a fumaça se dispersava, por entre a multidão, sussurros de pessoas especulavam em voz alta. "Ele é seu irmão? Como assim? Que absurdo! Isso não pode ser verdade." A inquietação se alastrou como um vírus, e Larissa percebeu que não era apenas ela que estava em jogo. Era todo o seu passado e talvez seu futuro. Ela olhou para Eduardo, o coração dividido entre o amor e a repulsa. O que viria agora? Quais segredos ainda estavam por vir? Onde tudo isso iria parar? A tempestade de emoções, medos e verdades ainda pulsava dentro dela, com um grito sufocado, um eco de feridas abertas. E no meio de toda a confusão,
A única certeza que restava era que nada nunca mais seria como antes. Larissa ficou paralisada, a mensagem queimando na tela do celular. Vá ao lugar onde tudo começou. O coração dela acelerou. O que isso significava? Enquanto a fumaça espessa começava a envolver tudo, a confusão reinava no ar. As chamas começavam a se erguer do carro em chamas, enquanto a multidão se estilhaçava em pânico. Eduardo! Larissa gritou de novo, mas ele estava a poucas palavras de distância, com o olhar fixo em Helena. Tudo parecia surreal, como se a linha entre o real e o ficcional tivesse se distorcido. A figura de sua mãe, aparecendo ali, fazia as peças do quebra-cabeça se aglutinarem de modo desesperador. Se você estiver viva, por que não me procurou antes? Larissa finalmente encontrou coragem para perguntar: por que você se escondeu de mim? Helena sorriu, mas naquela expressão não havia amor, apenas um frio distante. Eu não podia, Larissa. Havia coisas que você não poderia entender. Não até agora. Uma onda de emoções a atingiu como um soco no estômago. E no meio do caos, uma sombra se moveu ao redor deles. O homem encapuzado que uma vez parecia ameaçador, agora estava ali, com um olhar profundo, fulminante. Você terá que decidir se está pronta para saber a verdade. Um segundo tremor cortou o chão e, no mesmo instante, a caixa se abriu novamente. Dentro dela não havia apenas documentos e fotos. Uma adaga brilhante tomou o centro das atenções. O metal refletia a luz da explosão, revelando formas que dançavam nas paredes em chamas. Não toque nisso! Gritou o homem. Mas era tarde demais! Eduardo, tomado pelo impulso, estendeu a mão e pegou a adaga. Imediatamente uma conexão se formou. Larissa sentiu como se um raio cruzasse a corrente entre eles, e um grito agudo ecoou na tarde morna. Natália convulsionou ao lado deles, e os olhos dela se reviraram. Ela estava certa! A ligação de vocês vai além do que vocês pensam. A voz dela foi como um eco distante, enquanto o tumulto aumentava. O que você fez? Larissa gritou. Mas a resposta ficou presa na garganta, enquanto o corpo de Natália caía para trás. Eduardo estava congelado, segurando a adaga com os olhos cheios de pavor. E naquele momento, tudo mudou. Helena se virou para Larissa, com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Você precisa entender. Essa adaga é a chave. Ela não é apenas uma arma. Ela é uma ligação. Uma conexão com quem você realmente é. Quem sou eu? O desespero da pergunta atravessou o ar. Antes que alguém pudesse responder, o céu escureceu ainda mais, e naquela fração de segundo, brotou um raio estilhaçante que acertou a caixa. Uma explosão de luz engolfou tudo. A caixa se partiu em milhares de pedaços, e o que havia dentro se dispersou como uma nuvem de segredos no ar. Larissa fechou os olhos, sentindo a intensidade da luz a envolver. E quando finalmente abriu, seu olhar encontrou o espelho de Eduardo. O que ela viu fez o coração dela parar. O rosto dele estava marcado por incompreensões, mas também algo mais profundo. Algo que a fez lembrar-se de antigas lembranças, sussurros de uma infância distante. Larissa, Eduardo murmurou, e quando ele falou, seu tom era um eco distante de dor. Eu não sou só seu primo, eu sou seu irmão. As palavras cortaram o ar, como uma lâmina afiada. Larissa sentiu o mundo desabar sob seus pés.
A realidade do que tinham construído, o amor que começava a florescer entre eles, tudo agora parecia um pesadelo. O chão tremeu de novo e o caos ao redor continuava. Não! Ela gritou, tentando afastar a verdade que dançava diante dela. Natália estava ali, se levantando aos poucos, o olhar radiante de uma crueldade conhecida. Virou um verdadeiro espetáculo, não acha? A verdade vai consumir todos vocês. O pânico tomou conta de Larissa. Como era possível? Como sua vida pôde se transformar tão rapidamente em um emaranhado de mentiras? E enquanto a fumaça se dispersava por entre a multidão, sussurros de pessoas especulavam em voz alta. Ele é seu irmão? Como assim? Que absurdo! Isso não pode ser verdade! A inquietação se alastrou como um vírus, e Larissa percebeu que não era apenas ela que estava em jogo. Era todo o seu passado e talvez seu futuro. Ela olhou para Eduardo, o coração dividido entre o amor e a repulsa. E então, em um flash, uma figura conhecida além de Helena surgiu no meio da fumaça. A mulher observava tudo com um olhar triste. Larissa! A voz dela era familiar, como uma música antiga que trazia à tona memórias. Quem é você? Larissa sentiu o medo crescendo. Sombras dançavam ao redor, mas ela não conseguia desviar o olhar daquela mulher. Eu sou a mãe que você perdeu. O que você sabe sobre seu passado é uma mentira. O impacto das palavras a atingiu como um golpe. A certeza de que tudo que ela conhecia era uma farsa a derrubou. Não, isso não é possível. Você precisa entender. O que aconteceu com Helena e o que realmente aconteceu com você, tudo isso está interligado. Estão vindo atrás de nós. E há coisas que você nunca imaginou. As revelações pareciam infinitas e a confusão se transformou em um turbilhão de emoções. Neste momento, as paredes que cercavam Larissa desmoronaram. Quem mais estava escondido em meio a todas essas mentiras? O que mais não lhe contaram? E agora, Larissa? Disse a mulher. Enquanto o chão continuava tremendo, você precisa decidir se quer enfrentar a verdade ou continuar no escuro. A escolha é sua. E no meio do caos, onde a realidade parecia se desfazer, Larissa percebeu que o verdadeiro perigo estava apenas começando. O que mais viria a seguir? Larissa ficou paralisada, a mensagem queimando na tela do celular. Vá ao lugar onde tudo começou. O coração dela acelerou. O que isso significava? Enquanto a fumaça espessa começava a envolver tudo, a confusão reinava no ar. As chamas se erguiam do carro em chamas, enquanto a multidão se estilhaçava em pânico. Eduardo gritou novamente, mas ele estava a poucos passos. Com o olhar fixo em Helena, Larissa sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Se você estiver viva, por que não me procurou antes? Finalmente conseguiu perguntar, a voz trêmula, uma mistura de dor e indignação. Por que você se escondeu de mim? Helena sorriu, mas não havia amor. Apenas uma frieza que a deixou arrepiada. Eu não podia, Larissa. Havia coisas que você não poderia entender. Não até agora. O tempo parecia parar enquanto um nó se formava na garganta de Larissa. Os gritos ao redor ficaram distantes. E quando a sombra ao redor deles se solidificou, de repente, uma figura encapuzada surgiu na fumaça. O homem, que um dia pareceu ameaçador, agora exalava uma determinação contida. Você terá que decidir se está pronta para saber a verdade. A tensão aumentou. A caixa próxima à explosão se partiu. Dentro dela, uma adaga reluzente surgiu, como se aguardasse por alguém. Não toque nisso! O homem gritou. Mas era tarde. Eduardo, em um momento impulsivo, agarrou a adaga.
Uma onda elétrica percorreu o espaço e Larissa sentiu uma conexão instantânea com ele. Ela estava certa. A ligação de vocês vai além do que imaginam. A voz de Natália reverberou pelo ar e o pânico se instalou. O que você fez? Larissa gritou. Mas Eduardo parecia estar em outro mundo, olhando para a adaga com os olhos arregalados. Você precisa entender. Essa adaga é a chave. Ela não é apenas uma arma. Ela é uma ligação, uma conexão com quem você realmente é. Helena interveio, sua voz intensa cortando o ar. Quem sou eu? Larissa questionou, a voz quase um sussurro. E naquele exato instante, o céu escureceu, uma tempestade se formando. Uma explosão de luz envolveu o tubo. E quando a fumaça começou a se dissipar, Larissa viu a figura de sua mãe se desfazer lentamente. A dor de sua ausência se misturou ao choque da revelação. Mãe, exclamou, o eco da palavra vibrando no ar. Mas em meio à confusão, houve um brilho. A adaga lançava reflexos intensos e a multidão ao redor começou a murmurar. Não pode ser! Uma voz feminina cortou a concentração e Larissa virou-se para Natália, que agora estava em pé, com um olhar de triunfo. Quando você descobre o passado, o que você realmente é, o que você não sabe sobre sua origem, vai mudar tudo. Então, em um ato que ninguém esperava, Natália avançou e puxou a adaga da mão de Eduardo com uma força sobrenatural. O impacto da mudança na atmosfera foi como um furacão. Larissa viu um brilho em Natália, que estava longe de ser humano. Era como se a essência dela tivesse mudado. Uma energia escura se revelando. Natália, não! Gritou Larissa, sentindo que algo estava muito errado. Mas as palavras pareciam soar vazias. A verdade era vista como uma sombra dançante, perigosa e inesperada. Você não entende! A adaga é minha! Natália riu de forma sinistra, e os raios começaram a se iluminar em sua forma. Larissa observou horrorizada o que estava acontecendo com ela, porque sua velha amiga parecia outra pessoa. Você quer saber a verdade? Então venha comigo, Natália provocou, e enquanto sua presença tomava conta do espaço, tudo à sua volta começou a desmoronar. A fumaça se dissipava, mas revelava mais sombras, mais segredos. Quando Larissa se virou para Eduardo, ele estava em choque, mas havia algo diferente em seu olhar. Larissa, talvez seja a hora de descobrirmos o que realmente está em jogo. Nossas vidas nunca foram o que pensamos. E naquele exato momento, ao fundo, uma voz familiar ecoou. Era Helena! Corra, Larissa! O passado nunca está longe do presente. A realidade se transformava em uma tempestade. E a caixa quebrada se transformou em 1000 pedaços ao redor deles, revelando imagens que pareciam viver de novo. Segredos antigos começaram a emergir. E enquanto a verdade dançava entre eles, Larissa percebeu que o verdadeiro desafio apenas começava. Eduardo, precisamos sair daqui! Larissa exclamou, puxando-o para longe do caos crescente. Mas a dúvida ainda permanecia na mente dela. A conexão com Natália e o que ela se tornara agora era a maior ameaça que enfrentariam. O que mais estaria escondido na teia de mentiras que cercava suas vidas? E enquanto a fumaça começava a cobrir tudo novamente, a única certeza que restava era que estavam prestes a descobrir um segredo inominável e devastador que mudaria tudo para sempre. Larissa ficou paralisada, a mensagem queimando na tela do celular.
Vá ao lugar onde tudo começou. O coração dela acelerou. Que isso significava? As chamas se erguiam do carro em chamas, enquanto a multidão se estilhaçava em pânico. Eduardo! Larissa gritou de novo, mas ele estava a poucos passos. Com um olhar fixo em Helena, Larissa sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Se você estiver viva, por que não me procurou antes? Finalmente conseguiu perguntar. A voz trêmula, uma mistura de dor e indignação. Por que você se escondeu de mim? Helena sorriu, mas não havia amor. Apenas uma frieza que a deixou arrepiada. Eu não podia, Larissa. Havia coisas que você não poderia entender. Não até agora. O tempo parecia parar, enquanto um nó se formava na garganta de Larissa. O caos ao redor ficou distante. E quando a sombra ao redor dele se solidificou, de repente, uma figura encapuzada surgiu na fumaça. O homem, que um dia parecia ameaçador, agora exalava uma determinação contida. Você terá que decidir se está pronta para saber a verdade. A tensão aumentou. A caixa próxima à explosão se partiu. Dentro dela, uma adaga reluzente surgiu, como se aguardasse por alguém. Não toque nisso! O homem gritou. Mas era tarde. Eduardo, em um momento impulsivo, agarrou a adaga. Uma onda elétrica percorreu o espaço e Larissa sentiu uma conexão instantânea com ele. Ela estava certa. A ligação de vocês vai além do que imaginam. A voz de Natália reverberou pelo ar e o pânico se instalou. O que você fez? Larissa gritou, mas Eduardo parecia estar em outro mundo, olhando para a adaga com os olhos arregalados. Você precisa entender. Essa adaga é a chave. Ela não é apenas uma arma. Ela é uma ligação, uma conexão com quem você realmente é. Helena interveio, sua voz intensa cortando o ar. Quem sou eu? Larissa questionou, a voz quase um sussurro. E naquele exato instante, o céu escureceu, uma tempestade se formando. Uma explosão de luz envolveu tudo. E quando a fumaça começou a se dissipar, Larissa viu a figura de sua mãe se desfazer lentamente. A dor de sua ausência se misturou ao choque da revelação. Mãe? Exclamou, o eco da palavra vibrando no ar. Mas em meio à confusão, houve um brilho. A adaga lançava reflexos intensos e a multidão ao redor começou a murmurar. Não pode ser. Uma voz feminina cortou a concentração e Larissa virou-se para Natália, que agora estava em pé, com um olhar de triunfo. Quando você descobre o passado, o que você realmente é, o que você não sabe sobre sua origem, vai mudar tudo. Então, em um ato que ninguém esperava, Natália avançou e puxou a adaga da mão de Eduardo com uma força sobrenatural. O impacto da mudança na atmosfera foi como um furacão. Larissa viu um brilho em Natália que estava longe de ser humano. Era como se a essência dela tivesse mudado, uma energia escura se revelando. Natália! Não! Oh! Ei! Gritou Larissa, sentindo que algo estava muito errado. A verdade era vista como uma sombra dançante, perigosa e inesperada. Você não entende? A adaga é minha! Natália riu de forma sinistra e os raios começaram a se iluminar em sua forma. Larissa observou horrorizada. O que estava acontecendo com ela? Por que sua velha amiga parecia outra pessoa? Você quer saber a verdade? Então venha comigo, Natália provocou. E enquanto sua presença tomava conta do espaço, tudo à sua volta começou a desmoronar. A fumaça se dissipava,
mas revelava mais sombras, mais segredos. Quando Larissa se virou para Eduardo, ele estava em choque, mas havia algo diferente em seu olhar. Larissa, talvez seja a hora de descobrirmos o que realmente está em jogo. Nossas vidas nunca foram o que pensamos. E naquele exato momento, ao fundo, uma voz familiar ecoou. Era Helena. Corra, Larissa! O passado nunca está longe do presente. A realidade se transformava em uma tempestade, e a caixa quebrada se transformou em 1000 pedaços ao redor deles, revelando imagens que pareciam viver de novo. Segredos antigos começaram a emergir, e enquanto a verdade dançava entre eles, Larissa percebeu que o verdadeiro desafio apenas começava. Eduardo, precisamos sair daqui! Larissa exclamou, puxando-o para longe do caos crescente. Mas antes que pudessem se mover, uma luz intensa irrompeu no céu. E uma figura envolta em escuridão desceu. Um ser que irradiava uma força assustadora. Eu sou a verdade que vocês não queriam encarar? Sua voz ecoou como um trovão. Todos pararam. A multidão, os amigos, tudo ficou em silêncio diante do poder daquela entidade. Helena, você deveria ter mantido o segredo. Olhos arregalados. Larissa sentia um nó na garganta. O que estava acontecendo? Helena parecia ter perdido a compostura, um terror absoluto no olhar. Não, não pode ser você, ela balbuciou, e a agitação tomou conta. O ser diante dele sorriu, um sorriso que gelava o sangue, como se as sombras dançassem ao seu... Sim, o passado vai se vingar, e vocês não têm ideia do que isso significa. E com um movimento rápido, a figura estendeu a mão e todos na multidão foram puxados para a escuridão, como se fossem pedaços. Você tá viva? O que tá acontecendo? O medo apertava seu peito e ela não sabia se queria ouvir a resposta. Larissa, há muito que você não sabe. A voz dela era um sussurro aflito, como uma brisa assoprada entre os destroços. A verdade sobre sua mãe, o que aconteceu com sua família, tudo isso é mais profundo do que você imagina. Eduardo estava ao seu lado, com os olhos arregalados, meio atordoado, meio intrigado. Precisamos saber, o que você fez com a nossa família? Questionou, a voz fraquejando sob o peso das revelações. Helena, com um olhar penetrante, respondeu, eu o escondi, porque era perigoso. Eles vieram atrás de vocês. Um segredo que, se revelado, poderia destruir tudo. Natália se levantou lentamente, rindo entre dentes. Ah, Helena, você achou que poderia escapar? A verdade vem à tona e vocês dois estão no centro disso. O caos da cena se intensificou, com a multidão em pânico, enquanto as chamas da explosão atrás deles aumentavam. Larissa sentiu um aperto insuportável no peito. Ela olhou para Eduardo, buscando conforto. Vamos sair daqui, juntos? Sim, mas como? Ele perguntou, com a determinação começando a brilhar em seus olhos. Precisamos ir ao lugar onde tudo começou. Diante da situação, Larissa percebeu que realmente precisariam enfrentar o passado. A adaga que Eduardo segurava brilhava intensamente, como uma promessa de que teriam respostas. Essa adaga, o que tem a ver com tudo? Larissa perguntou intrigada. Helena tomou coragem e disse, a adaga é a chave para o nosso legado, é o que unifica nossa história. Mas também é perigosa. Natália gritou, vocês não podem ficar aqui! O passado vai devorá-los! As chamas começaram a consumir o que restava, e Larissa sentiu que o tempo acabava. Com um movimento instintivo, agarrou a mão de Eduardo
e juntos seguiram em direção à saída. As chamas à retaguarda iluminando os rostos de um público atordoado. Larissa, espere! Natália gritou. Mas eles estavam determinados. Enquanto corriam, Larissa percebeu a transformação que ocorria dentro dela e em Eduardo. Não eram apenas primos ou amantes. Eram parte de uma história muito maior, cheia de dor, amor e mistérios, uma conexão poderosa que os unia. Finalmente encontraram um local seguro, longe do caos. O ar estava encharcado, mas era fresco. E agora? Larissa perguntou, ofegante. O passado tá atrás de nós, mas podemos encarar juntos, disse Eduardo, segurando com firmeza a adaga. E naquele momento, quando tudo parecia perdido, Larissa sentiu uma onda de esperança. Precisamos desenterrar o que está enterrado e enfrentar isso de uma vez por todas. As palavras dela ecoaram na mente de Eduardo, e o brilho da adaga refletiu o novo caminho que precisavam trilhar. Estamos juntos nisso, ele afirmou, segurando a mão dela. Enquanto o horizonte começava a clarear na distância, Larissa sabia que tinha que continuar. Havia mais segredos a serem desvendados, mais verdades a serem descobertas. A história ainda estava longe de terminar. Antes de tudo se apagar, uma pergunta pairava no ar. Quem realmente era Larissa? O que a aguardava no próximo capítulo de sua vida? E aqui termina a jornada de Larissa e Eduardo, mas o seu começou agora. Se você quer saber o que acontece a seguir, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso canal a crescer. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.